Paz do Senhor, muito bom estarmos juntos novamente, com gratidão a Deus, agradecendo a Ele por esse tempo, que vamos falar da palavra dEle, e que essa palavra nos possa dar orientação de como prosseguimos nas nossas vidas, que ela seja sempre nosso alerta, que ela seja sempre, que ela possa sempre estar trazendo algo novo para nós, na presença do Senhor, em nome de Jesus, amém? Mais uma mensagem de esperança, que Deus possa estar utilizando a minha vida e a sua vida, para que podemos glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, pela sua mensagem, em nome de Jesus. Amém? Bom, o texto que vamos ler hoje está em 2 Reis, capítulo 6. Vamos ler do versículo do 15 ao 17. Amém? E está escrito assim: No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com os seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? Eliseu disse: Não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. No 17, então orou assim, Eliseu: Ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava cheio, coberto de cavalos e carros de fogo. Amém? Glória a Deus pela mensagem. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, em tudo quero te engrandecer. Que o Senhor possa falar conosco e dar-nos direção de como devemos proceder diante de Ti, em nome de Jesus. Que nós oramos e agradecemos. Amém. Esta mensagem nos traz aqui uma situação que o rei da Síria está em guerra com Israel, e nesse momento, o rei da Síria está querendo prender Eliseu. Então, ele sabendo que Eliseu está em Dotã, ele manda sua tropa, para a cidade de Dotã, para cercá-la e prender Eliseu, E diz o seguinte, aí vem a mensagem, a palavra que nós lemos, que o empregado, isto foi à noite, que a tropa chegou à noite, e de manhãzinho o empregado levanta e sai de casa e olha para o morro e vê a tropa da Síria, E aí nós lemos o que aconteceu, E nessa passagem aqui, nesses versículos que lemos, a gente nota que existem duas pessoas, no empregado de Eliseu e Eliseu. E notamos o seguinte, que há uma solicitação em oração, que Eliseu faz a Deus para que dê uma visão ao empregado, para que aquela visão natural do empregado, que é uma visão de medo, que possa Deus dar uma nova visão e mostrar que Deus está com eles, E que essa visão, ela diz no último versículo que lemos, que há uma mudança na visão do empregado, É isso que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Temos uma visão natural, que é uma visão limitada, uma visão incrédula,
E do outro lado vemos uma visão espiritual, né? Uma visão de conquista, uma visão que leva ao conhecimento das coisas que Deus tem para nós, né? E na nossa esperança, ela não pode ser alcançada pela nossa visão natural. A nossa esperança que está firmada dentro da palavra de Deus, né? A nossa esperança que Deus que retrata na palavra, né? Que o que temos, o que, né? Que merecemos, o que vamos ter futuramente, né? Só a nossa visão espiritual ela pode alimentar essas conquistas para nós. É nesse sentido que eu quero falar. A nossa esperança não pode ser alimentada pela nossa visão natural. Ela é sim alimentada pela nossa visão espiritual. E como está hoje a nossa visão, né? A nossa visão espiritual, né? A nossa visão espiritual, ela tem que ser renovada, transformada no dia a dia. Como? Sim, através da leitura da palavra de Deus, né? No nosso devocional, né? Na busca pelo Espírito Santo, na entrega em obediência à palavra de Deus, não aceitando coisas que são contra a palavra de Deus, fugindo e combatendo o mal e dando a liberdade para o Senhor agir em nossas vidas. À medida que formos fazendo isso, na direção do Senhor, né? Na direção do Senhor, a nossa visão espiritual, ela será transformada e renovada. A palavra de Deus menciona sobre essas partes de visão natural e visão espiritual. Lá quando fala lá em Eclesiastes, né? No capítulo 3, que trata-se sobre o tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, vemos aqui as coisas naturais, né? O tempo de nascer, o tempo de morrer, né? O tempo de plantar, o de colher, o tempo de chorar, o tempo de rir. Então são coisas naturais, né? Visão natural. E quando a gente vê lá em Abacuque, né? Também no capítulo 3, né? Que no versículo 17 ao 19, quando fala sobre... Deixa eu ler aqui, quer ver? Vamos ler aqui. Fala assim: ainda que as figueiras não produzem frutas e as parreiras não deem uvas, né? Ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Senhor. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. É assim eu vejo também aqui dentro da palavra de Deus uma visão espiritual. Mesmo na situação difícil, eu sei que o Senhor está comigo. Mesmo na situação difícil, na sua vida, você tem o conhecimento que Deus está com você. Nessa luta, né? Deus está com você, em nome de Jesus. É uma visão espiritual. Vamos tratar também sobre posicionamento, né? Para quando temos uma visão natural, uma visão espiritual. Lá em Josué 6, né? Quando fala sobre as muralhas de Jericó, né? Se a gente for analisar, né? A forma que ela foi construída, né? Ela foi construída com 4.018 metros de comprimento, tinha mais ou menos 12 metros de altura, a largura de 4 metros, né? Ela foi derrubada e destruída pela visão espiritual em obediência à palavra de Deus, né? Se a gente for buscar, né, na nossa visão natural, essa batalha teria êxito?
essa muralha ia ser destruída? Não, não iria. Por quê? A gente ia colocar, né, muitos obstáculos para enfrentar esse desafio, né? A gente ia ver o tamanho dela, né? Ia ver o comprimento dela. A gente fala, não, aí eu não consigo nem com uma corda pular. A gente ia colocar obstáculo e ia parar por ali. Quando a gente vê também lá em Números capítulo 13, 32, né? Quando Moisés envia 12 espias para entrar na terra de Canaã e trazer informação sobre aquela terra, né? Aí ele pega e envia esses 12 espias, né? E daqui a um tempo esses 12 espias eles voltam, né? Os 12 vêm em acordo sobre a terra, fala que a terra era boa, né? Mas aqui o que vemos que 10 espias eles colocam dificuldades em possuir aquela terra. Eles falam que tem gigantes, né? Falam que tem povos, né, fortes, né, que vão ter que batalhar para conquistar alguma coisa, para conquistar aquela, vai ter batalhas, né? Isso daí é uma visão natural, né? Mas aí tem duas pessoas, né, que são Josué e Caleb, né? Até a visão, olha como que é a diferença da visão dos 10 lá para a visão espiritual de Josué e Caleb. Ele fala o seguinte, né? No versículo 30 até, olha que Caleb diz, né? Então Caleb fez calar a boca do povo perante de Moisés e disse, olha a posição, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Essa é a visão espiritual. É uma visão que devemos buscar ter em nossas vidas. Efésios 6, do versículo 10 a 13, né, fala sobre a armadura de Deus, né? Temos que buscar a visão espiritual, porque a luta é espiritual. Só através dela venceremos as coisas espirituais. Amém? Lembro que, como falamos lá das muralhas de Jericó, veio a mim agora lá em Lucas 18, né, capítulo 35 a 43, fala sobre a cura do cego em Jericó, né? Vejo ali que há uma luta muito grande às vezes, né, para que pessoas sejam restauradas por Deus, sejam restauradas por Jesus. A primeira coisa que eu passo aos irmãos clame ao Senhor, né? Diz lá que Jesus estava passando e que na beira do caminho estava o cego Bartimeu, né? E que era um cego, não era de nascença, né? Ele tinha perdido a sua visão. E quando ele ouve aquele tumulto, ele pergunta, o que está acontecendo? E o povo diz que é Jesus de Nazareno que está passando, né? E que aí o cego clama, né? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, né? E o povo, né, ouvindo o cego clamando a Jesus, né, clamando que Jesus pudesse estar olhando para ele, né, o povo tenta neutralizar ele, não deixar que Jesus ouvisse o clamor dele, né? Mas aí ele não desistiu, ele clamou novamente, né?
Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, né? Jesus ouviu, né, o clamor daquele homem e perguntou, né, o que quer que eu te faças, né? Ele falou, Jesus, quero ver novamente, né? E Jesus fala que a fé dele o salvou e Jesus curou, né? Diz que no mesmo instante ele começou a enxergar novamente e glorificou o nome do Senhor e seguiu o Senhor. Às vezes, pessoas, situações, né, com visão natural, vão querer tirar a nossa visão espiritual. Não deixe, clame ao Senhor, busque, obedeça ao Senhor, se entregue, dê liberdade para o Senhor agir na sua vida, né? Vamos orar ao Senhor para que a minha vida e a sua vida tenham a visão espiritual restaurada e renovada, em nome de Jesus. É isso que Deus colocou para mim falar na mensagem de esperança, né? Que possamos sempre buscar ter uma visão restaurada, para não perdermos o que o Senhor tem para nós. Que possamos ter discernimento, né? Que ao ouvirmos um testemunho da manifestação do poder de Deus, onde há cura, maravilhas, o agir de Deus no meio do povo de Deus, a nossa atitude pode ter duas visões, né? Uma visão natural, uma visão que é de desconfiança, né? Será que é verdade mesmo? Ou a visão espiritual, uma visão espiritual, crendo e glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque Ele está fazendo ainda hoje coisas que Ele fez antes, Ele age hoje e vai agir amanhã. Deus não muda, Ele está agindo a favor do seu povo, amém? Que Jesus nos ajuda nessa caminhada, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor, entregamos nossos passos a Ti, Senhor, esperando, Senhor, que a nossa visão seja restaurada e mudada. Ajude-nos, ó Pai, nessa caminhada, em nome de Jesus, amém. Obrigado.